né? Tem o ficar, tem o namoro, tem o ficar e tem o rolo. O rolo é isso aí. O meu avô perguntava assim para as pessoas, né? Você é casado, solteiro ou tico-tico do fubá? É esse rolo. Essa coisa indefinida que a gente não sabe o que é. Né? Estabeleça uma data. Se você não pode estabelecer uma data, você não pode namorar. 7. Beijo, carícias, etc. são para o casamento. Você pode achar isso radical, né? Vamos fazer uma entrevista com o apóstolo Paulo. Vamos fingir aqui que nós estamos num bate-papo sobre relacionamentos e vamos entrevistar o apóstolo Paulo. E alguém pergunta assim: Paulo, o que um jovem, apóstolo Paulo, o que um jovem deve fazer quanto à imoralidade sexual? O que Paulo vai responder? Segundo 1 Coríntios 6,18, fuja da imoralidade sexual. O que é fugir? Correr para o outro lado, né? Fugir não é correr para o outro lado. O perigo está aqui, eu corro para lá. Beijo, carícias, ficar sozinho, estas coisas que são muito comuns no namoro, é justamente o ambiente propício para a fomentação da imoralidade sexual. O que eu tenho que fazer a respeito disso? Fugir. Fugir disso. Como é que Salomão ensina o filho dele sobre o jovem tolo? O jovem tolo é aquele que, ao invés de fugir da mulher adúltera, o que ele faz? Ele fica passeando na porta dela. A mulher adúltera é a personificação da imoralidade. Então aquele jovem tolo, ele fica perto da imoralidade. Enquanto ele está caminhando por ali, nada aconteceu. Mas um dia acontece. Ela chegou para ele e fala: bora, ele vamos. O princípio bíblico é fuja, evite. No que diz respeito à tentação, muitas vezes nós somos muito preocupados com a tentação em si, mas não somos preocupados com os ambientes que nos levam à tentação. Né? Então, irmãos, agora vamos levar essa entrevista. Nessa entrevista estava o apóstolo Paulo, mas também estava o Senhor Jesus Cristo. Então alguém pergunta para ele: então, Senhor, o senhor é da mesma opinião que o apóstolo Paulo? As pessoas devem fugir da imoralidade? O Senhor Jesus Cristo fala: claro que eu concordo, até porque Paulo aprendeu comigo, né? Mas eu tenho mais alguma coisa para dizer. Se o olho direito o faz pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E sua mão direita o faz pecar, corte-a, lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo que ir todo ele para o inferno. Chama amputação radical a respeito do pecado. Se você interpretar esse texto e aplicá-lo ao seu namoro, o que você deveria fazer? Fulana, vamos constituir uma amizade até que possamos casar. É melhor que nos afastemos agora. Muitos teriam que fazer isso. Não sou eu que sou radical. É a Bíblia que é radical. Para preservar a sua pureza diante de Deus. Porque Deus quer você puro. É por isso que Cristo foi à cruz, para lhe fazer puro. Então, irmãos, beijo, carícia, estas coisas pertencem aos casados, não aos namorados. Não aos namorados. Nove, comprometa-se quando estiver pronto para casar. É o noivado. Bom, você tem uma amizade, vocês aproximaram a família, vocês andam juntos, conversam, são amigos. Acho que estamos prontos para casar. Estou convicto que você é a mulher que Deus me deu, estou convicto que você é o homem que Deus me deu. Temos condição para casar.
Vamos ficar noivos, vamos anunciar, deixar isso público para as pessoas, que em breve, muito breve, nós iremos casar. É assim, irmãos. Então, case-se e finalmente beije a noiva. É assim que a Bíblia nos orienta. Porque o beijo a noiva já é, né? É assim que a Bíblia nos orienta. É assim que vamos conduzir nossas vidas em pureza. Não tenha medo de ficar só, né? Faça da maneira certa. E eu digo uma coisa, sempre falo para os jovens namorados que me procuram dizendo: pastor, a gente precisa casar, mas não tem nada. Eu falo assim: queridos, o maior interessado no casamento de vocês é Deus. O maior interessado nos casamentos é Deus. Ele quer que os seus filhos casem, que casem puros. O maior interessado é Ele. Ele não vai colocar empecilho. Se Deus é por nós, inclusive nisso. Inclusive nisso. É interessante, os pais ficam retardando o casamento dos seus filhos. Porque não dá, porque não dá, porque não dá, porque não dá. Aparece uma gravidez, dá. Aí um faz uma coisa, outro dá não sei o que lá, outro não... daqui a pouco está casado. Por que não dava antes? Só dá agora. Vamos pensar, irmãos. Pensar biblicamente. Preservar os nossos filhos. Jovens, atentem para isso. Não estou querendo ser chato, não. Estou amando vocês. Eu gostaria de ter ouvido essas coisas quando eu era adolescente como vocês. Eu gostaria de ter essas orientações quando eu era jovem como vocês. Gostaria mesmo, não estou brincando não. Seria muito bom para a minha alma, seria muito bom para o meu relacionamento com Deus. Então guardem isso no coração. Contudo, o 5 ponto, ele está no último lugar, mas não é o menos importante. Ele justamente ficou no último lugar para você não esquecer dele. A cruz nos fará puros. Paulo diz o seguinte: estas regras têm de fato aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade. Falando dos fariseus com as suas muitas regras. Falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. A verdade é que você pode fazer tudo isso aqui e ainda assim estar dominado pela impureza. Ainda assim não controlar os desejos da sua carne. Essas coisas não transformam o seu coração. Na verdade, um coração transformado irá buscar essas coisas que eu apontei para vocês. O que é primordial, irmãos, é o que Cristo fez por nós. O texto aqui segue dizendo que nós fomos ressuscitados com Cristo. Isso nos faz lembrar que Cristo morreu. E por que Ele morreu? Ele morreu para santificar um povo para si. Ele morreu para nos fazer puros. E de fato, o que nos faz puros diante de Deus é o sangue remidor do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, menina, este é o primeiro homem que você tem que conhecer. O homem Jesus. É nele que você precisa estar. É Ele que vai garantir a sua pureza. Eu ouvi um sermão sobre Tamar, que foi a filha de Davi, que foi estuprada por seu outro irmão. E o pregador aplicou da seguinte maneira: Jesus não é como aquele irmão mais velho que não fez nada. Jesus é o irmão mais velho que preserva a nossa pureza. E Ele foi à cruz para que nós sejamos puros. Moço, o primeiro homem que você precisa conhecer é Cristo. Esse deve ser o seu primeiro relacionamento. É Ele que fará você puro. Ele morreu para que você seja puro. E isso não apenas conforta o nosso coração, nos ajuda diante das nossas lutas, nos dá esperança quando caímos, mas também nos encoraja a lutar contra a impureza. Eu olho para a cruz me constrange. Eu observo o amor de Cristo por mim e eu quero um amor puro também. Eu
Eu não quero apenas me entregar à minha carne, satisfazer o meu corpo. Eu quero honrar a Deus, eu quero glorificar a Cristo, que me purificou do meu pecado. Ele morreu para que eu fosse puro. Então eu quero ser puro. Eu quero honrá-lo com a minha castidade. Eu quero honrá-lo com os meus relacionamentos. Eu quero fazer como ele, que santificou a sua esposa, que apresentou a sua noiva para si mesmo pura. É assim que eu quero imitar o meu Salvador. Porque ele morreu para que eu seja puro. Isso é o mais importante. Fomos ressuscitados com Cristo. Então fuja da impureza. Que o Senhor nos abençoe. Deus bondoso e Pai amoroso, obrigado por Cristo que nos purificou do nosso pecado. Vivemos em uma geração e cultura de impureza, ó Pai. E se não fosse Cristo e o seu sangue precioso, não haveria como nos purificar, ó Pai, de tantos males que habitam as nossas mentes, os nossos corpos, a nossa cultura. Mas o Senhor nos separou, ó Deus. Mesmo aqueles que já viveram uma vida de impureza sexual, mesmo aqueles que um dia, ó Pai, se degradaram na imoralidade, eles não têm mais essas marcas em seus corpos, ó Deus, porque foram lavados, foram purificados pelo precioso sangue de Cristo. Obrigado, ó Deus, porque irmãs e irmãos que outrora, ó Deus, caíram, eles não precisam viver à sombra disso, porque Cristo os purificou, ó Pai. E o que importa é isto, ó Deus. Não estamos falando de virgindade, não estamos falando desse tipo de coisa, estamos falando de uma pureza, ó Pai, que é conveniente ao teu povo. E porque Cristo nos purificou, podemos ser puros de verdade, ó Pai. Que ao olhar para a cruz, sejamos constrangidos pelo tremendo amor de Cristo, ó Pai. E dominados por este amor, ó Deus, lutemos pela pureza. Fujamos da imoralidade. Amputemos aquilo que em nós nos faz pecar, ó Deus. E que nisso tudo, ó Pai, a glória de Cristo seja vista em nós. Nos nossos relacionamentos, ó Pai. Nos nossos casamentos. Ó Deus, glorifica o Teu nome. Nas nossas vidas. Fortalece os jovens namorados aqui, ó Deus. Para que repensem, ó Deus, a conduta, os princípios que regem o namoro deles, e que o Senhor, na sua bondade, os convença e os ajude, ó Pai, a lidar com as impurezas, com as armadilhas que um namoro pode trazer. Ó Deus, seja bendito o Teu nome, por amor de Cristo nós oramos. Amém. Queridos,